bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa aula de número 4. E eu acho que a essa altura vocês já sabem que tem que pegar caderno, lápis, caneta, água. Comidinha, talvez? A gente não tá demorando tanto assim não, tá passando rápido, galera. Água só tá bom. Eu grito, né, cara? Que merda. Mas é bom porque aí chega. É. Chega mesmo, tímpano da criança. Na aula passada, eu, Babi e Larissa contamos pra vocês as nossas experiências como atriz e figurinista nas nossas próprias produções aqui da Marginalia Filmes, né? Os nossos curtas-metragem, os filmes experimentais que a gente já fez. E nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências no teatro, as peças que a gente já fez enquanto atriz e também que a gente participou do figurino. A gente vai contar como é que foi essa experimentação da criação do personagem, usando como ferramenta o figurino e também o que a gente teve que pensar enquanto figurinista para poder compor toda a indumentária de um espetáculo. Galera, mulheres, nós três vamos falar da Serpente. As meninas voltaram porque a primeira peça que a gente vai contar pra vocês a experiência, por acaso nós três fizemos juntas, né? Essa peça, na verdade, ela foi feita 3 vezes, 3 montagens diferentes. É a Serpente, do Nelson Rodrigues. Na primeira montagem esteve só eu e Babi, e nas outras 2, eu, Babi e Larissa. E nas 2 que a Larissa participou, em cada uma ela fez uma personagem diferente, e isso muda tudo. Então a gente vai contar pra vocês como é que foi a nossa experiência com o figurino das personagens. Como a Dimitra falou, fizemos a Serpente, de Nelson Rodrigues. A Serpente é uma peça de 2 irmãs, né, que são as protagonistas. E as 2 são casadas e moram juntas. E no meio disso tem um rolo, gente. Tem uma polêmica. Uma peculiaridade da peça. Elas moram juntas, casaram juntas, só não dividem o marido, por enquanto. Por quê? O que acontece? Primeiro, as 2 irmãs. Uma chama Lígia e a outra Guida. A Lígia é casada com o Décio e a Guida é casada com o Paulo. A Lígia não tem relações com o marido, nem depois de casada. E isso vai, né, gerando um atrito, porque ela acaba ficando vendo a irmã, que tem uma vida ativa, sexual. E a Lígia, né, irmã da Guida, ela começa a ficar com um pouquinho de inveja, né, da relação da irmã dela. A Guida oferece ajuda pra irmã. Isso. Por que ela oferece ajuda? Porque ela chega em casa um dia e pega a Lígia em prantos, pós-término com o marido, perdida, sem saber direito o que fazer, enfim, muito perdida, sem saber o que fazer, ameaça tirar a própria vida, uma questão muito pesada pra irmã que ama a outra irmã. E aí ela chega e fala, por que você quer fazer isso? E ela fala, eu não sou feliz no meu casamento, especificamente por conta da relação sexual que não acontece. O Décio, ele não tem relação com a mulher, mas mantém relações fora do casamento. Inclusive com uma prostituta que chama Crioula. E aí a Guida fala, então fique com meu marido. Ela joga na cara, inclusive, né, a Lígia joga na cara da Guida que ela tem uma vida feliz com o marido e etc. Então a irmã entende que talvez essa seja a solução. E ela fala, Te dou uma noite. E aí ela tem uma noite. Mas não aí Eu só tive uma. essa noite. Pra mim, morrer, eu tinha que entrar no domínio público. E a Guida, né, fala, se o problema, então, é você e o seu marido que não conseguem ter uma relação sexual, o seu problema é o marido, então, deixa você passar uma noite com o meu marido, você realiza seu desejo, sua vontade, e fica bem. Pelo menos você, né, vai ver a vida por um outro ângulo e talvez, né, não queira mais pensar em desistir. Ela aceita e ela fica com o marido da irmã. Dentro da casa da irmã, no quarto da irmã. Depois o jogo vira um pouco, a Lígia acaba assumindo uma posição. E realmente, depois que ela tem essa noite, ela desiste dessa ideia louca de acabar com a vida dela, se apaixona pelo Paulo. E aí Guida assume uma outra posição, que Guida era uma mulher segura, era uma mulher pra frente, era uma mulher, enfim, bem resolvida. E quando ela percebe que tá perdendo o marido dela pra irmã, ela começa a ficar em choque, dá uma inversão de papéis. E isso pode ser muito bem retratado no figurino, como foi na primeira vez que a gente fez a montagem, né? Sim, exatamente. A gente fez a primeira vez só de calcinha e sutiã. Primeira vez no palco. De calcinha e sutiã. A lingerie era igual pra todo mundo, menos a calcinha. Então, o sutiã era tipo um roxinho, né? Um lilás, assim, quase nude, uma coisa assim. As calcinhas variavam entre esse roxinho e vermelho. A Guida começava com a calcinha vermelha e depois terminava com a
Nude. Com a nude. A Lígia, ao contrário, começava com a nude e terminava com a vermelha. A vermelha era mais fina, era como se fosse uma calcinha assim de biquíni, né? E a outra era calcinha. Como é que chama esse negócio que vem até a barriga? Hot paint. Era uma hot paint de renda, então era uma coisa assim, broxa. Era de fato que trazia uma certa pouco sensual, não pelo fato de ser hot paint, porque algumas até podem trazer uma sensualidade, mas a cor mesmo não expressava muita sensualidade, né? Por ser calcinha e sutiã, de certa forma, a gente já associa a uma coisa mais sensual e também sexual em alguns momentos, principalmente o contexto ali da peça. Mas eu acho que o principal era mostrar essa coisa do inocente ou não inocente, sabe? No sentido mesmo de pureza da alma, né? E aí, quando substitui pelo vermelho, isso fica um pouco mais claro, né? Principalmente no caso da Lígia. E a Guida, ela já inicia com esse vermelho. Então, no início, não se percebe muito bem o porquê dessa calcinha vermelha e o porquê dessa lingerie toda nude. Quando acontece essa virada de chave e a troca, né, das cores, é que as pessoas começam a entender melhor o porquê disso ter sido tratado dessa forma. Isso é muito interessante porque, pelo menos eu não sei de alguma outra montagem que foi feita de calcinha e sutiã. Da serpente? Não sei. Da serpente eu não conheço. Geralmente é feito com roupas da época mesmo. É feito com roupas dos anos 80, né? E aí essa montagem que a gente fez, a linguagem era diferente, assim. Ela tinha uma proposta um pouco mais até performática, digamos, né? Que não era nada realista. A única coisa realista que a gente tinha, entre muitas aspas, era uma cama no palco. Todo o resto era, assim, não tinha espaço, não tinha... Era tudo uma coisa só. As coisas eram feitas com cadeiras, então tudo nessa linguagem até o figurino. Já na segunda montagem, isso mudou. O figurino já não era o mesmo, a cenografia também era diferente. A personagem que eu fiz foi a da Crioula, como eu disse, era uma prostituta. Meu figurino era uma camisa rosa pink, assim, amarrada na cintura, um top preto, uma cueca box preta, ou um shortinho, né, que fosse. Uma maquiagem bem forte, um olho bem preto, assim, sabe? Uma sombra bem preta. Pra trazer essa sensualidade dessa prostituta que conquista o marido da Lígia, né? E o marido não consegue, ele tem ali uma problemática com essa parte sexual e não consegue. Com a esposa, com a esposa, né? Não consegue. E na rua ele consegue, né? Com uma outra mulher ele consegue. Então, isso também é isso é bem forte na peça. Uma característica comum dessa peça é que todo mundo vestia camisa social, né? As Crioulas era camisa... Porque tinha duas atrizes que faziam a mesma personagem, que é a personagem da Crioula. A Larissa e uma outra atriz que era do nosso elenco, do grupo que a gente fez na época. E as duas com camisa rosa e top preto e cueca preta. Os Paulos, né, que também era um elenco todo duplicado. O ator que fazia o Paulo era uma camisa social preta, cueca preta e meias. E o que fazia o Décio era camisa social branca, cueca branca e meias. Quem fazia a personagem da Guida, camisa social branca. Quem fazia a personagem da Lígia, camisa social preta. Então, assim, era tudo bem social, mas com essas diferenças das cores, né? Dessa vez foram, mais uma vez, as cores trazendo essa personalidade, essa mensagem, como a gente disse, essa linguagem não verbal, né? Pra comunicar. E aí, dessa montagem, a gente manteve o cabelo, né? Que a gente usava um meio amarrado aqui. Amarrava só em cima e deixava o restante solto. E também mantivemos a maquiagem, que era um delineado bem forte, preto, bem marcado, uma boca bem vermelha. E a Crioula era de cabelo solto, assim. E essas camisas, elas eram usadas muito na vibe, eu lembro disso ter sido dito na época, de pós-sexo, né? Então, justamente pelo fato de estar de cueca embaixo e a blusa solta em cima, né? Realmente precisa sair do quarto e aí coloca só alguma coisa. Então era essa vibe. Era até aberta. Né? Sim. Agora, na terceira montagem, eu fiz a personagem da Guida. Eu fazia uso de uma camisa branca, cueca branca, e eu coloquei peruca. Fiz o uso de outro acessório, né, que foi a peruca, então já é completamente diferente. Foi legal porque ficou uma peruca bem bonita e tal, ela tinha uma franjinha, era uma peruca grande, preta. Tivemos que utilizar vários grampos, porque tem muitos momentos de ação, então é muito importante se atentar a isso, né, se for fazer o uso de algum objeto específico, tipo touca, peruca mesmo, ou qualquer outra coisa, talvez um aplique, não sei, uma extensão. Se ligar aos movimentos
que a atriz vai fazer, porque não fica legal, né, gente? Se sair ali na hora, vai, cata peruca. Então... Cata peruca no meio do negócio. E é muito importante, né, que o que a Dimitri falou numa aula passada, você ensaiar antes, né? É legal você trazer esse figurino, esses acessórios que você vai utilizar, porque você não sabe se pode te atrapalhar ou não, pode trazer uma coisa diferente. E traz, realmente traz, assim. Por mais que os nossos figurinos eram poucas roupas, é diferente. E aí eu lembro de colocar a peruca nos últimos ensaios, coisas assim na minha cabeça, e aí eu também tenho um tempo pra poder me arrumar e tal, aí prende o cabelo, tananã. Tem muitos grampos pra não soltar, mas ficou muito legal. E essa terceira versão, né, essa terceira montagem, a gente não mudou o figurino não, repetiu o figurino da segunda, as camisas sociais, as mesmas cores, só a Larissa mesmo que sofreu essa mudança de passar da personagem crioula pra Guida. E além disso, a gente sofreu alteração também do cabelo. Você tinha cortado franja. Sim. E aí eu tive que colocar a franja também, que a gente fazia a mesma personagem. E foi por isso o uso da peruca da Larissa. E no fim das contas, a diretora que também tava fazendo o figurino, ela decidiu que era bom todo mundo ter franja. E aí cismou com isso. Aí essa aqui tinha um cabelo já grande, né? Aí ela colocou, ela só colocou a aplique de franja. A Larissa usou a peruca porque o cabelo da peruca era liso e era maior, e a outra atriz que fazia a personagem da Larissa também era ruiva e a peruca era preta, castanho escuro, então ela também trocou por causa disso e também por causa da franja. Foi legal, todo mundo igualzinho. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Quando tem personagens duplicado, você tem que ver o perfil do ator e como adaptá-lo ao gosto do figurinista, ou nesse caso da diretora, pra ficar uma estética homogênea, né? Eu lembro que a diretora ainda falava que não podia ser uma peruca muito falsa, né? Tinha que ser uma coisa mais parecida com o real. E a menina que fazia a mesma personagem que eu, a atriz, ela era ruiva, como a Dimitri falou, então como que a gente vai fazer? Não dava pra só colocar uma franjinha nela e ela também não seria o caso de pintar o cabelo. Então a gente conseguiu uma peruca pras duas e ficou muito legal. Uma peruca bem igual, assim, isso, foi, né? Mais uma vez também, é aquilo que a gente tava falando sobre os gastos, né? Não se investiu muito nessa produção, principalmente com relação ao figurino. A gente pegou o que a gente já tinha. A camisa rosa que a Larissa usou na segunda versão, quando ela fez a crioula, ela comprou acho que você já tinha uma camisa branca, ou você comprou num brechó, se eu não me engano, então, não foi? Eu lembro que a gente pegou no brechó. Das duas vezes eram camisas de brechó. Isso, e aí ela tingiu. É. Ela tingiu essa camisa de rosa, né? Comprou uma tinta mesmo dessa de supermercado, tingiu de rosa. Das outras vezes a gente sempre também pegando emprestado, brechó. Sempre assim, pra gente mostrar pra vocês que é possível fazer com pouco recurso. E até porque também, grandes produções não vão investir grandes valores em figurino. Eles vão investir em outras coisas. Até porque o figurino eles também podem ir no brechó e comprar. Acho que muito raramente fazer o ator ou a atriz tirar do próprio guarda-roupa. Mas assim, eles também, quando precisam comprar, eles vão optar por uma peça de brechó. Nem que seja um brechó de marca, um brechó de luxo, caso eles precisem especificamente de uma bolsa X. Financeiramente falando, adaptar peças geralmente fica muito mais em conta do que comprar ou mandar fazer. Então, ainda mais quando envolve um elenco grande, né? Compensa muito mais pra produção. E aí, completamente diferente da Serpente, né? A gente fez um outro espetáculo que também nós três participamos enquanto atrizes. E aí a produção foi toda, a construção toda coletiva, desde o roteiro até o figurino, a direção, tudo coletivo. A gente contou com a ajuda de pessoas que ajudaram na preparação vocal, preparação corporal, mas foi tudo feito coletivamente. E esse espetáculo que se chama Sem Cultura, quando a regra vira exceção, do grupo Cultivarte, que é o grupo que a gente tem em Minas Gerais. Ele é diferente no quesito figurino, porque a gente optou por um figurino neutro para compor com objetos. E aí a peça, como ela era um espetáculo composto por esquetes, então eram os atos como se fossem as esquetes, né? Eram várias cenas diferentes, então entrariam personagens diferentes e a gente precisava... Não tinha ligação entre eles, né? Exatamente. Então a gente precisava de um figurino base. Então foi um figurino neutro, roupa preta, né? Uniforme do ator. E ao longo das cenas, a gente colocava em lugares estratégicos, né? Eu acho que a gente tinha até uma arara,
Dois cabideiros. Dois cabideiros com os objetos e uma peça específica. Eu lembro que um personagem que eu fiz tinha um short prata, bem específico, acho que foi a cena do elevador. E aí os objetos, mas a maioria eram objetos. Bolsa. A gente usou bolsa, tinha uma boneca também. Objetos que a gente usava nas cenas, né? Eu usava um terço, batom, cigarro. Tinha véu, tinha óculos, tinha maleta de caixa de ferramentas. Enfim, então a gente manteve o figurino unicamente todo mundo de preto. O nosso cenário, ele era composto por caixote. A gente pegou esses caixotes de feira, esses de madeira. E aí a gente fazia ali o limite do elevador. A gente tinha uma cena também que era num bar. Então tinha um DJ, tinha um balcão de bebida. Aí a gente fazia esses limites todos com o caixote, né? Contando essas histórias, né? A cada sketch, a cada cena curta que a gente fazia dentro do espetáculo, a gente mudava só os adereços de acordo com cada personagem. Fizemos uso de TNT, os nossos tecidos eram TNTs, que a gente fez uma cena inspirada no Titanic. Sim. E aí o mar era o TNT azul, um TNT grande. Eu lembro que em alguma cena a gente utilizou um TNT vermelho, mas eu não lembro especificamente. Enfim, então assim, tudo coisas fáceis e a gente pegou do nosso. A gente por acaso já tinha. Mas assim, quando a gente também não tem, a gente vai sempre escolher o mais barato, o mais acessível, né? A gente vai, eu não diria nem desapegar de uma ideia, mas a gente vai repensar bem essa ideia, né? Pra gente poder trabalhar da melhor maneira possível. Uma adaptação é sempre bem-vinda. Um detalhe é que A Serpente, de Nelson Rodrigues, é uma peça super conhecida. Vocês podem dar um Google que vocês vão achar várias coisas sobre, inclusive vocês podem até achar a própria peça no YouTube. Essa peça que a gente fez sem cultura é uma peça autoral e é uma comédia, né? A Serpente, ela já é mais dramática. Então, isso influi também um pouco no quesito da escolha das cores, a escolha do tipo de roupa. O social caiu muito bem, as cores caíram muito bem para essa escolha. E já em Sem Cultura, a gente brincava com as cores. Então, tinha muita coisa colorida, apesar da gente se neutralizar, né, para poder viver vários personagens. E foi uma escolha também de otimização de tempo, né? A gente não tinha coxia, a nossa coxia era aberta. Então, quando a gente não tava em cena, a gente tava no palco mesmo. Nas laterais do palco, a cena acontecendo no centro do palco e os atores que estavam fora de cena ficavam na lateral do palco, aguardando a próxima cena para eles poderem entrar. Podia abusar mais das cores por ser uma cena de comédia e não tinha muito tempo também para trocar de roupa na frente das pessoas, né? Então a gente escolheu também esse figurino neutro por isso. É um código, o figurino é um código, é uma dramaturgia, né, no teatro. Sendo assim, o uso do caixote, que não tinha cor, era um caixote neutro. O nosso figurino base neutro, né? E a gente também procurou não ter adornos, não ter nada. Era só a roupa preta e a gente fez descalço. De meia preta. De meia preta. Então era figurino inteiramente preto, sem uso de adorno, sem nada. A única coisa que tinha no palco eram coisas que iríamos realmente usar, então era uma pegada mais realista, não tão naturalista, né? E tudo que a gente colocou, tudo que tava no palco, a gente utilizou, né? E tudo que a gente pegou era da gente. Então, o que fosse para a cena, para compor a cena, realmente trazia uma cor. Mas o que não fosse, não era. Não era colorido, trazia nenhuma comunicação, né? Justamente para quando fosse comunicar, que tivesse uma cor. E é importante vocês, na hora de criar o trabalho de vocês, ou que estiver fazendo uma peça, se atentarem a isso. Um dos personagens que eu fazia era o Zé Leiteiro. E o Zé Leiteiro, ele tinha um barrigão. E aí eu tinha que usar uma bola dentro da roupa, por dentro da blusa. E isso também é figurino, né? É um adorno que transforma, muda o meu corpo, porque o personagem tinha uma barriga e eu não tenho essa barriga. Tenho barriga, mas não desse tamanho. Então, eu precisava colocar isso, né? Antes de entrar em cena. Isso já mudava a forma como eu andava. E se ele tem esse peso na barriga, já muda muita coisa. Sim. Então, isso também é uma informação, um código. Acho que tinha uma palha. Tinha uma palha. Tinha o chapéu. Tudo isso foi ferramenta e a gente, mais uma vez, né, reforçando, a gente sempre, no teatro, a gente precisa ensaiar com todos esses objetos e figurinos e adornos e etc e tal, antes de entrar no palco, né? Porque se tiver um problema, a gente já vai entender e saber como solucionar. Fora que tinha muitas trocas. Então, essas trocas, tivemos que fazer o acerto desses tempos, né? Porque tinha que
ir no cabideiro, pegar a roupa e aí colocar. E como era isso? Se era tudo exposto. Tivemos que pensar em tudo isso. Então eram coisas mais fáceis possíveis. Eu lembro que tinha um vestido, porque tinha uma cena. Um ator, ele usava um vestido e eu acho que 2 trancinhas aqui. Atrás a gente colocou um velcro pra ficar mais fácil de colocar. Então era uma coisa só de fazer assim, ou por baixo assim, pão, atrás. Outra coisa também era a sonoplastia. A gente fazia através de... Eram nós, os atores mesmo, fazendo. E não tinha música mecânica. Então era tudo feito manualmente. Então a gente fez uso de objetos pra ajudar nessa sonoplastia. Então a gente tinha que entender aonde esses objetos estariam, a nossa saída do palco, pra onde a gente iria, toda essa movimentação. Então realmente foi muito importante. Desde assim, os primeiros ensaios, quando a gente já tinha a peça montada, já começar com os objetos. Os objetos e alguma peça de figurino, pra gente poder entender como ficaria isso. Agora, eu vou falar um pouquinho de uma peça que eu fiz com o ator Luciano Lima, que apareceu aí pra vocês no comecinho. A peça chama Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto. Pra vocês entenderem, é uma peça de contações de história, com uma história condutora. São 2 atores que fazem, e ela é uma peça baseada na cultura nordestina. Então, antes de tudo, nós fizemos um laboratório, assim, pensando em tudo, né, no sotaque, aqui no Rio. Cada bairro fala de um jeito, né, eu percebo, talvez vocês não percebam. Consigo perceber uma diferença, assim, né, no sotaque. Agora você imagina o Nordeste, que é uma região. A gente precisou estudar um pouco essa cultura, um pouco, né, a gente precisou estudar a fundo essa cultura. Estudamos não só o sotaque, como também comidas típicas, algumas cores, a vestimenta. Depois desse laboratório, nós começamos a pensar no figurino. Chegou a hora de pensar no figurino. Como a gente não tinha recurso nenhum, a gente pensou, o que temos? O que a gente quer? Primeiramente, a gente quis retratar algumas cores. Trouxemos cores pro nosso figurino. O nosso cenário, ele era muito simples. Eu lembro que a gente queria fazer um painel com algumas cores. Eu tinha alguns TNTs, inclusive alguns da peça, né, Sem Cultura. E o Luciano, ele construiu, ele mesmo fez, uma espécie de arara, assim, bem alta, né, com cano PVC, uma arara, com o cano marrom. E aí a gente colocou TNTs coloridos nessa arara, né? E ficou como se fosse uma cortina colorida atrás. A gente ia precisar de um banco, então eu peguei um banco da minha casa, um banco azul, um banquinho mesmo. O banco, ele já era azul, eu falei, acho que vai ficar legal pro nosso cenário. Eu levei e realmente foi interessante. Tínhamos alguns spotzinhos pequenininhos de luz, a gente fez uma ribalta. A gente usou blusa branca, né, porque como já tinha muita cor, então a gente quis fazer essa quebra. E a gente queria uma calça de linho, né, num tom bege, terroso. O Luciano conseguiu uma calça, não era linho, mas era um tecido parecido com linho. E eu usava uma saia, um tecido de chita com umas flores assim. E aí depois, isso a gente fez uma foto, fizemos assim. Ah, e detalhe, a gente tava descalço. Essa saia, ela ia um pouco abaixo do joelho. E depois na minha casa, eu experimentando o figurino, eu achei uma blusa mostarda, tipo um tons pastéis, sabe? E aí aquele tom de mostarda. Ela era uma blusa mais coladinha, tá? Bem coladinha, como se fosse um body. Mas não era um body, não, era uma blusa mesmo. Com aquele tecido que estica, aquele tecido elástico, tipo de roupa de academia. Tipo um tecido de lycra e bem grossa. Então eu experimentei com a saia, eu achei que ficou interessante, tinha ficado melhor do que a camisa branca. Decidi fazer com aquele, mostrei pro Luciano, ele concordou. Lembrando que era um trabalho de criação coletiva, né, no caso dupla. Então tudo foi construído pela gente, desde o laboratório, as nossas pesquisas, o figurino, o texto, as músicas, porque é uma contação de história, contém várias músicas ao longo. E essas cores a gente pensou também na região, o que a gente queria passar. A gente queria uma coisa de sertão, que trouxesse cores, porque apesar de tudo é uma contação de história e contém músicas, tem uma poesia muito bonita, mas eu sou suspeita pra falar. A gente quis trazer umas cores, porque na história já tinha bastante coisas tristes e pra não pesar muito a gente criou esse contraponto através dessas cores. Não só, claro, né? Utilizamos músicas, a gente faz também
rimas, né, poesias com rimas, para compor, para trazer esse código dos outros personagens, né, porque eram os 2 atores, a Rosinha e o Toinho, eles eram como se fossem os personagens base, né, como se fossem esses personagens, como se fossem atores, viajantes. E aí eles contavam histórias encarnando esses personagens, né, e ao longo das viagens que eles faziam pelas cidades, pelas várias cidades que eles já passaram. E aí, quando eles faziam esse personagem, a Rosinha e o Toinho, eles sempre colocavam algum adorno. É uma história baseada no conto de Lampião e Maria Bonita. Então, o que a gente fazia? Eu lembro que quando a gente fazia a Maria Caroba, é um pseudônimo pra Maria Bonita, a gente fazia uso de uma echarpe, de um lenço azul, um azul bem clarinho, assim, um azul céu. Eu lembro da gente utilizar também a violão, não lembro, eu acho que era viola, como arma pro Lampião, né, no caso. Enfim, a gente fez bastante uso de objetos, sempre pensando nesses contrapontos, pensando no que a gente queria trazer. E quando eu falei sobre o sertão e tal, a gente pensou sobre o chão. A gente pensou no chão dele trazer esse aspecto terroso. E coincidentemente, o chão de onde a gente apresentou tinha um carpete. O palco era um carpete de marrom, um bege, assim, quase um bege. Então casou perfeitamente pra gente. Quando não acontece isso, você tem que realmente trazer alguma coisa que chegue perto da sua ideia. E foi assim que a gente construiu, com coisas do nosso guarda-roupa. Se não me engano, o Luciano tinha na casa dele esse pano de chita, mas ele é um pano mais barato. E a gente mesmo construiu essa saia. Era um pano, e como pra fazer uma saia ela é mais simples, a gente só precisou realmente de comprar o elástico, costurou esse elástico na saia, costuramos a saia, né? Fizemos a moldura da saia, costuramos esse elástico. Ele é bem adaptável. Todo mundo achava que era diário de um pobre. Diário de um pobre. E eu já achava que era diário de um podre. Voltei, e por incrível que pareça, ao contrário das produções audiovisual, a gente organizou as peças de teatro, que a gente vai falar da experiência, a gente organizou tudo fora da ordem cronológica. Então agora falando da nossa primeira peça, que foi Diário de um Porre. Ela contava a história, como vocês podem entender pelo nome, contava a história de um diário, um mascote oficial de uma república, e lá nessa república moravam vários estudantes, e eles escreviam seus podres nesse diário quando eles bebiam. E tinham personagens muito estereotipados, muito característicos. Enfim, era uma comédia, e isso explica muita coisa. E a história basicamente gira em torno do sumiço desse diário. Esse diário some, e eles ficam ali se movimentando para poder encontrar esse diário, porque vai falar o podre da vida de cada um. Inclusive, não só falar o podre da vida de cada um, mas esse diário também esconde uma senha e uma conta bancária milionária. O personagem dessa peça era Alessandro, a mãe do Alessandro, que morava lá também e arrumava a casa, né? Era faxineira, cozinheira, tudo ali da casa. Que era Aspira, Beldade, que era a personagem da Larissa. Tinha a Alice, que fazia a vibe mais princesinha. O Alessandro era nerd, e a Beldade era uma vibe mais barraqueira. Tinha a Marcela, que era Cecela, good vibes, fazia uma vibe mais dela. Juarez, que não morava ali, mas ele era como se fosse o síndico ali do prédio. Mas estava sempre naquela república. Vivia lá, era amigo dos meninos, era chamado sempre pras festas. Então, os figurinos deles eram muito característicos. O Juarez usava nada mais, nada menos que uma jardineira jeans, macacão, né, jeans de calça comprida, uma camisa por baixo, e uma botina. Um besteirol, né? Então tem uma estética bem colorida. Sim. Eu lembro que tinha uma geladeira vermelha, sim, bem característica. Tinha um cenário bem completo. Dos anos 2000, tinha uma geladeira, assim, tinha sofá, tinha uma mesinha de centro, tinha uma vinículazinha, assim, um barzinho na lateral, cheio de bebida. Enfim, pegada bem naturalista. Era bem naturalista. Trazia um cenário bem completinho, bem palpável. A gente quase não usou o surrealismo. Tudo que acontecia bem dentro dos conformes do que a gente tá acostumado na nossa vida. Tirando o exagero do besterol e o estereótipo muito marcado, a questão do cenário, ela era bem naturalista. O Alessandro, que era um nerd,
ele usava óculos, ele tinha uma calça jeans mais larga, usava All-Star, uma camiseta listrada, azul, né? Ele tinha por baixo, ele tinha uma camiseta, acho que era do Chapolin. Você olha, você fala, é um nerd, com certeza. A dona Aspira, na verdade o nome dela é Asmira, é que ela era chamada de Aspira por conta de passar aspirador de pó e ser a faxineira, enfim. Ela também carregava bem esse estereótipo da empregada doméstica, né? Ela usava um uniforme de empregada, tinha um aventalzinho, tinha sainha, e ela foi vivida, usava peruca porque a personagem foi vivida, na verdade o ator era um ator, né? Era um homem que deu vida a essa personagem, que era uma personagem de uma mulher. Então ele teve que se caracterizar, colocar um pouco mais de bunda, quadril, colocar um enchimento no peito e também a peruca. E ele também teve que tirar a barba. Lembra que ele depilou bem a barba, assim. Ele tomou um pouco de cuidado pra poder viver essa personagem e não deixar perceber que era um ator que tava fazendo a personagem, né? Não que isso fosse um problema, mas é porque, enfim, foi um pedido ali. A direção também foi feita coletivamente e o figurino também foi feito coletivamente. Teve uma pessoa, uma atriz do grupo que não estava no espetáculo, né, não estava no elenco. Ela também ficou um pouco mais responsável pela parte do figurino, mas todo mundo colaborou, todo mundo participou. A maioria das peças eram nossas. Sim. Porém, contamos com algumas peças de doação, se não me engano. Sim. Brechó também, eu acredito que a gente visitou na época. É porque essa peça é bem antiga, ela foi de 2016. Foi a nossa primeira peça com o grupo Cultivarte. Inclusive, foi a primeira peça que eu fiz atuando. Eu não atuei nessa peça, porque eu tava em paralelo com essa peça, eu estava fazendo a primeira versão da Serpente, que foi a de Calcinha e Sutiã, que era um outro grupo que eu participava. E aí, pra assumir esses dois, ia ficar muito pesado. E pra fazer Diário de um Porre, a gente tinha que participar de teste. Então, no dia do teste, eu nem fui, porque eu sabia que eu não ia dar conta, né? No meu primeiro espetáculo, eu tava ainda começando. E já nesse outro lugar que eu tinha esse grupo, a gente tava fazendo porque era um trabalho, todo mundo ia ter que fazer, não tinha escapatória. Então, eu sabia que eu não ia dar conta de mais um, então eu decidi não fazer. Mas participei da produção ativamente, principalmente a parte de figurino. Tinha uma outra personagem também, que era a Nicole. Bem específica. A Nicole era uma travesti. Foi um ator também que deu vida à Nicole. E também pra indumentária dessa personagem, né, pra fazer todo o look, pra poder retratar bem o que essa personagem era, ele também teve que tirar a barba, depilou a perna, que ele era bem peludo. Eu lembro que eu depilei a perna dele, ele foi lá em casa e eu comprei um Presto Barbie, a gente depilou a perna dele e saiu um pelo pra caramba, tá? Depilou bem a perna e era uma personagem bem extravagante, que usava roupa com glitter, tava sempre de salto. Um vestidinho colado, uma peruca, legging, loira. Também usava peruca, tinha um cabelo curtinho, loiro, e era uma blogueirinha que tava assim, tava ali sempre filmando os barracos que aconteciam na República, os momentos históricos que aconteciam na República, ela tava sempre filmando. Criando outros barracos. A Cecela, como eu falei, era uma personagem mais riponga, era uma personagem good vibe, então ela trazia isso no figurino. Como eu falei, é um besterol, é bem estereotipado, então todo mundo que você batia o olho falava, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulano de tal. A personagem da Larissa, ela veio de um bairro menos favorecido, né? O pessoal falava que ela era favelada. Trazia isso muito forte no figurino, né? Como que é o figurino de uma jovem que mora em comunidade, né? Como ela veio de uma comunidade para fazer faculdade, então ela carregava isso muito, muito forte no figurino dela. Shortinho, cropped, rasteirinha, ou então às vezes ela tava de salto também. Ela também, pra viver essa personagem, ela colocou trança, né? Também eu tava de trança e era uma trança dourada, assim, uma cobre, era uma cor de cobre. Tinha uma saia colorida de lantejoula. Sim. Que eu usei. Olhando bem a estética da coisa toda, tanto o cenário quanto o figurino, ficou uma vibe muito anos 2000. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Trouxe muito essa vibe, apesar da gente não ter deixado isso explícito no roteiro. No fim das contas, a gente acabou trazendo essa estética e percebendo também essa estética, né? Então a gente até se apropriou disso, a gente até aproveitou disso. Teve uma coisa que eu lembrei que aconteceu, olha como é importante você ensaiar com os objetos de cena e com o figurino. Como no momento da festa, na peça, eu ia colocar um salto. Eu lembro que como a gente teve, eu acho que um ensaio só antes no espaço, que a gente não conseguiu essa disponibilidade para mais ensaios, quando eu fui ensaiar com o salto,
no palco entrava no vãozinho da madeira do palco. Então eu não podia usar, porque quando entrava, ficou. E aí meu pé foi e o salto não. Então, eu lembro que a gente teve essa dificuldade. Por fim, eu não podia mais usar o salto, não pude usar o salto. Aí eu coloquei outro sapato, aí foi, eu acho que uma rasteirinha. E aí, então, assim, você vê como é importante, né? Porque se fosse o salto, a gente conseguiu uma adaptação, ok. Mas se fosse uma outra coisa muito específica que teria que estar na próxima cena, já teria ali uma dificuldade, enfim. Né? E essa peça, como a Larissa citou, tinha uma festa e nesse momento eles trocavam de roupa. Era uma peça que basicamente começava com eles falando: tá chegando o fim de semana, quem vai ficar aqui, quem vai pra casa, né, casa dos pais, essa coisa de morar fora pra fazer faculdade. E aí eles ficavam lá e no final de semana eles iam fazer uma festa. Então eles iniciavam a peça com uma roupa, no meio da peça tinha a festa, eles trocavam de roupa e dessa festa eles iam pro dormir e acordavam no dia seguinte descobrindo que o diário tinha sumido. Já era uma outra roupa, um pijama, uma camiseta, uma roupa mais pós-festa e dormir bêbado, enfim. E também tínhamos a Alice, né, que era uma patricinha. Então ela tinha outra roupa, outro look, super característico e bastante rosa, corzinha de rosa bebê, uma bolsinha de cachorrinho. Nossa, a gente tá esquecendo do personagem mais histórico dessa peça, Pietro. Pietro também era um babado, confusão e gritaria. Tinha uma bolsinha rosa de cachorrinho. Era bem patricista, bem patricinha. Nos 2000. Pietro era um caso à parte. Pietro, ele era um mauricinho, então ele carregava esse look mais sofisticado, né? Ele tinha um sapato mais socialzinho, com uma meinha aparecendo, ele tinha uma bermudinha jeans, uma camisa com coletinho, ele tava sempre fazendo a vibe dele mais Maurício. Era uma graça, porque, né, enfim, ajudava ali a toda nessa composição. Foi uma peça que foi bem trabalhosa de escolher os figurinos, mas bem satisfatória, porque como cada personagem carregava uma personalidade muito única e um estereótipo que precisava ser muito bem compreendido, né, apesar de que estereótipos já são claramente mais perceptíveis, vamos dizer assim. Foi gostoso de fazer esse trabalho de figurino, né? Eu lembro. E foi como teve essa troca e eram 8 personagens. Então, assim, foi um trabalho bem composto, era maior, né? Foi uma peça grande. Cenografia também, a gente contou com grandes painéis de madeira atrás, né? Que demarcavam. Que faziam a parede da casa e eles tinham uma faixa escrito. Tinham quadros colados na parede. Muito bem feita, muito bem feita. Bom, e o ano passado eu comecei a fazer a faculdade de teatro, né? E no segundo semestre tivemos nossa primeira montagem. Montamos uma peça de 1920, mais ou menos, na primeira metade do século 20. O figurino, as referências de figurino foram daquela época. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem as roupas que eu usei de referência. A peça que o nosso professor escolheu foi Os Pequenos Burgueses. É uma peça realista, do Gorky. E a minha personagem é Helena. E eu fiz junto com outra atriz, né? É uma atriz mais velha que eu, tem um corpo diferente do meu, uma altura também. O cabelo dela é curtinho, também é cacheado, mas é curtinho. Então, assim, o professor pediu pra gente criar uma semelhança de figurino. Ele queria que fosse idêntico. Procurou em vários brechós, não conseguimos achar nada, porque eram os próprios alunos que estavam procurando o seu figurino, não teve ninguém, assim. Cada um era responsável pelo seu figurino. O professor, ele mandava as referências e os alunos iam em busca do seu figurino. Eu não tinha nada no meu guarda-roupa que eu pudesse fazer. Eram tecidos mais leves, cores, tons beges, sabe? Mais claros. A gente cogitou a hipótese de perucas pra ficar com o cabelo parecido. O professor não gostou. Então, assim, tudo que a gente levava de coisas, ele dava o seu aval. Conseguimos ajuda de uma figurinista, de um outro trabalho que eu tinha feito, pedi ajuda a ela, e aí ela falou que poderia confeccionar uma saia. Pediu a medida da gente, né, minha e da Bianca, que é a outra atriz. Ela fez às pressas, assim, com o tecido que ela tinha, e aí eu fui pegar as saias com ela, só que o tecido não era igual. A saia era igual, mas o tecido não é igual. Então o caimento já ficou diferente. E como ela era uma saia rodada, tipo, se você abrir ela é um pano grande, assim. E uma parte do pano é um tecido transparente, ela é toda branca, e você vai enrolando e amarra, faz essa amarração. O outro é só o pano, é tudo do mesmo tecido, né? Só que é um pano mais como se fosse uma malha. E aí, não era branca, era bege. Criou um contraste. Empobrece um pouco o figurino todo.
sabe? E a Helena, ela é uma personagem mais... Ela é uma personagem autoral, ela é aquela mulher fora do tempo, sabe? Ela é à frente de seu tempo. Não sensual, mas conquistadora, assim, sabe? Ela sabia o que queria, sabe? As saias ficaram diferentes e realmente uma ficaria com o figurino mais pobre, né? E a outra... E isso ficaria claro pro público. Então a gente, como ela tinha feito, enfim, de bom agrado, a saia inclusive ficou linda, mas não casaria para o momento. E aí, por baixo a gente colocou como se fosse uma roupa de baixo, de antigamente, né? Beijinho assim, o vestidinho, beijinho, transparentinho, como se fosse uma... Não é camisola, tem um nome específico. E a gente conseguiu um tecido, como se fosse uma sobressaia, sabe? Pra colocar por cima dela, aí tinha um babadinho, aí ficou muito lindo, ficou bem composto. O professor também sugeriu o uso de um lenço bem grande, elas colocariam assim no braço, sabe? Seguraria. Ora usaria assim, ora usaria por cima, nas costas, como uma echarpe. E aí, depois ele decidiu que fosse melhor não, durante os ensaios. E no sapato era uma bota de couro, a minha era preta, a da Bianca era marrom. E a blusa de cima era uma blusa branca, inclusive a mesma, era uma camisa branca, né, que tinha um babadinho, a mesma que eu usei de figurino para o filme Liberdade. Então eu trouxe já essa blusa pra Helena, pra personagem Helena, e casou super bem, ficou ótimo. E a Bianca também usou uma blusa, só que a dela era outro tecido, mas também era branco, a cor, ficou muito bonito. E aí a gente conseguiu criar essa semelhança das duas personagens, só que com algumas peças diferentes, porque, como eu disse, você tem que ver o corpo da atriz antes de tudo, e no cabelo. O meu cabelo ficou preso de lado, assim, e a gente trouxe um adorno, né, que era uma presilha. A Bianca, ela confeccionou pra gente, fez um detalhezinho nessa presilha, e aí utilizamos igual. Essa presilha foi igual para as duas, né? Então já é um acessório que você traz, que você acaba criando um código para esse personagem. Ainda mais que era coringado, né? E no final ficou muito legal. Eu lembro que os outros personagens também faziam uso de bastante roupa, tinha um que usava terno, o outro usava um sobretudo, que era o papel do pai. Todos conseguiram por brechó, nos brechós, conseguiram garimpar algumas coisas, uns sapatos. Eu lembro que teve um amigo que até foi ele tinha ido no Brás, ele comprou lá o figurino dele, do outro ator que iria fazer o mesmo personagem. Uma outra atriz, ela mandou fazer o dela, aí mandou fazer 2 iguais. Um figurino com bastante babado aqui, uma camisa assim, branca, a saia preta com uma renda por cima. Então foi assim que a gente fez a construção do figurino dessa peça. O único cenário nosso era cubos, né, cubos da faculdade mesmo, e não trazia cores, era um branco, um bege, um preto, um azul escuro, quase como se fosse um preto e branco. Como a gente usou a máscara, a gente pensou a princípio preta, mas a preta não ficou tão legal, aí fizemos uso daquela máscara branca, aquela PFF2. Bom, ainda falando sobre experiências de peças da faculdade, esse semestre vamos fazer a montagem, uma adaptação, né, da peça de Mãe Coragem, do dramaturgo Bertolt Brecht. É uma peça que foi escrita em 1941, porém a história se passa em 1936, peça que fala sobre a Guerra dos 30, a Guerra dos 30 anos, né, que era uma guerra, os republicanos contra os católicos, né, uma guerra religiosa, e é um cenário de guerra. Então, assim, tá sendo mais fácil de encontrar peças, porém, todas as peças tiveram que ser adaptadas, tiveram que ser customizadas, né? Customizada, quando você pega uma calça e dá uma pequena rasurada, ou tinge, né? Eu digo adaptada porque um suéter de lã foi transformado em uns 3 cachecóis, todos rasgados e tal. Então, assim, todas as peças são rasgadas, manchadas, para realmente trazer esse peso de guerra, né, trazer essa estética de guerra. Uma coisa que a professora sempre deixou claro em relação ao figurino é que o figurino também, né, é um código do personagem, e por estar em guerra, ela queria trazer esse peso, né, da personagem, da Mãe Coragem em si, através do figurino. Então, a gente evitou o uso de tecidos como malha, né, tecidos mais leves, assim. Então, a maioria são tecidos mais pesados. Todos fazem uso de sapatos, de bota. A maioria usam botas. E botas que remetem esse peso, tá, da guerra, ou então uma bota de couro, ou uma bota com material que transmita mesmo essa estética de guerra e peso, de luta. As cores são cores escuras, bege, marrom,
cinza, vermelho, vinho, sabe? Mais sujo. Não tem branco. Então, assim, todas as peças brancas foram tingidas. Aí tem uma peça que é uma blusa branca, só que ela só aparece a gola. Lembra que eu falei que eu utilizei a bota novamente? Aquela bota que eu falei, que eu fiz da Flora, que eu ia jogar fora. E meu pai deu uma renovada nela, uma engraxada, e ela ficou mais nova. Então, eu vou usar essa bota. Ela tá servindo. Agora ela começou a descolar o solado na frente, mas isso é até bom, né? Pro nosso figurino é até bom. Outra peça que eu tô usando é o vestido azul, esse vestido azul escuro, né? Ele remete um pouquinho cinza e tal, então eu não tive que mexer nele, nessa peça, então eu consegui utilizar o mesmo. E outras peças duas ou três peças que eu tive que arrumar. Bom, então é isso. Essa peça nossa, ela toda a maioria dos figurinos são rasgados, são rasurados, né? São feitos com estilete, tesoura. Outra coisa que foi bem interessante, que quem ajudou no nosso figurino é uma outra atriz, a Aline. Ela às vezes rasgava uma peça e costurava por cima para deixar em evidência essa linha. Também dá uma estética muito bacana. Bom, então é isso. São essas experiências que eu tenho de figurino. Agora a Babi e a Dmitra vai continuar falando com vocês sobre mais experiências. Bom, galera, a Larissa contou pra vocês um pouquinho da experiência dela na faculdade, né? Como vocês sabem, nós três cursamos teatro e a gente vive essas experiências dentro da faculdade. Na maioria das vezes a gente tem que fazer tudo, né? Sim. Principalmente pra ganhar experiência. Então, muita gente que vai pra faculdade de teatro, não é todo mundo que já tem experiência antes, tá? Tem gente que não tem. Então, a faculdade, ela impulsiona... Ih, soltou. Que susto. Assombração. Nada aconteceu. Nossa, parecendo muito a parede aqui. Tá mesmo? A câmera virou. Virou. Que alegria. Eu também não sei. Gente, uma pausa rápida pra gente mexer numa arrumação aqui. Pausa rápida pra arrumar a câmera que tinha ficado torta. E... Sério, cara, sério. Posso tirar nem impossível. Direção de arte tá bom. Tudo bem. Já tudo sob controle. retornamos aqui. Já retornamos. A Larissa falou as experiências dela na faculdade. A gente vai falar as nossas agora, porque não é todo mundo que entra no curso de teatro já tendo prática em teatro. E tem gente que tem prática, mas fazendo curso livre não tem acesso a essa parte do figurino, né? Não participa muito. Tá ali mais para aprender mesmo a interpretação. E na faculdade, pelo que vocês puderam ver da experiência da Larissa, a nossa também não muda muito, apesar de ser instituições diferentes. A gente também é estimulado, né, a colocar a mão na massa em diversos setores. A gente faz o som, a gente faz a iluminação, a gente mexe no cenário, figurino. E claro que a gente também veio falar para vocês um pouco da nossa percepção enquanto atrizes, né, agora no teatro. Na faculdade, no primeiro período, a gente fez uma mostra de cenas, né? Não foi bem uma mostra para público, porque a gente iniciou em 2021, então ainda tava com muitos casos de Covid, não tinha vacina. Sim. A gente fazia um teatro de máscara, uma coisa bem delicada. Mas a gente já teve essa experiência. No primeiro período, a gente fez 3 cenas. A gente trabalhou 3 cenas. A primeira cena foi retirada da peça A Aurora da Minha Vida. A segunda cena foi um monólogo, né? Sim, o monólogo do Shakespeare. Isso, o monólogo do Shakespeare. Do Iago da peça Otelo. O professor, ele fez uma junção de várias falas dele. Tinha um contexto bem de ciúme. A da Aurora da Minha Vida, a gente pôde escolher o personagem, escolher o trecho que a gente queria. Inclusive. Podia pegar texto da peça ou criar em cima do contexto da peça e tudo mais. Exato. E a terceira cena foi Nelson Rodrigues. E aí cada grupo ficou com uma peça. Eu fiz vestido de noiva. E eu fiz Doroteia. Isso. E o engraçado é que nesse primeiro exercício, primeiro, que foi o da Aurora da Minha Vida, o professor falou: decidam como vocês vão fazer. Criem o texto, montem os grupos, deixam tudo na nossa mão. Ele não falou absolutamente nada. A gente teve uma eventualidade. No primeiro momento, o grupo era eu, a Babi e a Thaís, que é uma amiga nossa da sala. E aí eu e a Thaís, a gente doente, assim, ficou mal no dia da apresentação, a gente não pôde ir, tá? Não era Covid, enfim, eu tava com sinusite atacada e a Thaís tava um pouco ansiosa, não conseguiu ir. E aí a Babi foi. E nos estudos que a gente tinha feito até então, a gente não tinha pensado só em fazer o decorar.
fazer o texto e decorar. Não tinha se atentado a alguns detalhes, porque até então a gente vinha trabalhando muito com improviso, e aí a gente não se atentou muito a alguns detalhes, assim. A gente até questionou se alguém ia fazer figurino, cenário, mas a gente ia ir nesse primeiro momento pra ver como é que a galera ia se comportar e o que o professor ia começar a dar de direcionamento, pra depois a gente escolher nosso figurino e cenário e etc. E aí, como nesse primeiro momento a gente não pôde ir, só foi a Babi viu que ele já deu esse toque de figurino pra algumas pessoas, e alguns já tinham levado a proposta completa, né, com figurino e tudo. E essa peça, A Aurora da Minha Vida, é uma peça que se passa numa escola, né, a história desses alunos e dessa escola e de momentos que acontecem ali dentro. Então, são crianças, né, é um período, assim, de ensino fundamental 1, vamos dizer assim, então eles são crianças, acho que eles não têm mais do que 11 anos, né. Além deles serem crianças, eles estavam numa escola, então a gente pensou o quê? Um uniforme contempla essa galera, porque o uniforme é uniforme, né? E tem escolas de ensino médio, inclusive, que eles usam uniforme completo, blusa, calça ou saia, e não muda muito, vai mudar mesmo só o tamanho. A gente teve que pensar nisso, mas tentando trazer forte essa característica da criança, né? Sim. Já que nós já não éramos mais crianças há alguns anos, infelizmente. Então, primeiro a gente tentou pensar peças em comum que a gente tinha, né? A gente pensou, blusas. Vamos ver quais todo mundo tem. Tipo assim, porque a gente não queria preto nem branco pra não... Que é muito comum muito também. Comum. E já tinha, né? Já tinha um figurino assim, a gente já sabia que ia ter um figurino assim, preto e branco. E aí a gente começou a ver, tem amarela, tem verde, tem não sei o que. Aí azul. Chegamos a gente chegou no azul porque eu e você já tínhamos. Nós tínhamos uma blusa azul. A Thaís não tinha ainda, mas ela conseguiu. Ela conseguiu comprar. E ficou um azul igualzinho. Igual. Assim, muito perfeito. Bem... E aí a gente foi pensar agora na parte de baixo. E aí a gente pensou no preto, que era em comum, todo mundo tinha. Eu e a Thaís usávamos saia. E a Babi fazia um personagem masculino. Ela era um menino. Eu era um menino. Ela não era uma menina. E isso trouxe pra ela uma outra questão, porque ela colocou um sapato social que ela tem mesmo, que é um sapato mais unissex, preto. A gente decidiu pelo estilo do sapato, né? E... Sua amiga olha? Não, ela julga. A Babi toda vez que olha, o quê? Aí eu e a Thaís de All Star e a Babi com esse sapato social, a meiazinha alta, preta, e a Babi de bermuda, e também ela usou uma peruca, porque na época o cabelo dela não era assim, curto. Hoje o cabelo é idêntico à peruca. A peruca, sim. Na época ele era grande. E aí isso também transforma todo o comportamento dela, porque ela tem uma vivência, né, de uma criação como menina, mas até a roupa que a gente usa às vezes influencia, né? Menina usa vestido, menina usa saia. Então isso vai influenciando na forma que a gente se comporta. E aí, como ela ia trazer essa criança do sexo masculino, né? De gênero masculino, como ela ia trazer tudo isso, tendo uma peruca, tendo uma bermuda, tendo um sapatinho, gravata, né, que a gente tinha gravatinha, eu e a Thaís, 2 gravatinhas borboletas, amarela, e a Babi uma gravata normal. Foi bem legal nesse primeiro momento, e quando a gente botou o figurino, aí sim a gente chegou nessa personagem. Porque só com o texto, eu confesso que fez toda a diferença, porque só com o texto, beleza, tínhamos a personagem, mas quando a gente colocou o figurino, assim, parece que realmente a gente incorporou essa personagem. E foi um trabalho muito bonito, muito elogiado. Segundo foi o monólogo, que era um monólogo, como a Babi já falou, né? Do Iago, personagem Iago, da peça Otelo. Só pra vocês entenderem um pouco do que se passa, né? O Otelo, ele é casado com a Desdémona. E o Iago é meio que ele é meio um guerreiro, e o Iago é meio um braço direito ali dele. E ele é muito invejoso. Ele tem inveja do Otelo, ele tem ciúme do Otelo. E ele quer sempre dar um jeito de prejudicar o Otelo. E ele começa a inventar que a Desdémona está traindo o Otelo, né? E o monólogo, ele é o Iago falando para o Otelo sobre essa possível traição, né? E aí o nosso professor, ele deixou livre pra gente escolher qual personagem a gente queria fazer, assim como a gente fez com vocês, o exercício da aula passada. Qual personagem a gente queria fazer, qual momento, em qual período, o que ele tá falando, escolher o figurino, tudo isso. E foi assim, muito legal, porque todo mundo foi muito criativo. A gente tinha liberdade de escolher personagens também da peça Otelo, menos o Iago, mas a gente tinha liberdade de escolher outros personagens da peça, ou criar, ou trazer outros personagens de outros lugares, assim, e surgiu coisa
muito legal. maravilhosa, assim. Teve um chapeleiro maluco falando esse texto. Teve gente que fez a própria Desdémona, né? Mulher do Otelo. Eu fui uma das pessoas que fiz a Desdémona. Personagens diversos. Você fez uma que você mesma inventou, né? Eu inventei uma bêbada. Eu queria falar esse texto bêbada. E eu inventei uma personagem, que eu dei o nome de Lorena. Apesar disso não ter aparecido durante o processo, eu sempre gosto de dar o nome pros personagens. Uhum. Eu acho que pra mim faz mais... Enfim. E aí ela era uma mulher da época medieval que tava morando na rua. Uma mendiga bêbada. E você usava uma peruca também, né? E eu usava uma peruca grande, gigante. Luísa Loira, Sonza. bem Luísa Sonza, Pablo Vittar. Uma coisa assim, até a bunda. Eu usava um vestido longo também. Um detalhe muito, muito, muito legal, muito importante de ser dito, é que a Babi tinha uma bebida. Em determinado momento... A gente fez tudo de máscara, né? Ainda lembrando que esse primeiro período foi todo de máscara. Tudo, as apresentações, o exercício, tudo. E aí que a Babi, ela... Uma hora jogava bebida na cabeça. E aí, em determinado momento, ela foi fazer um movimento e ela escorregou. E caiu. E eu fui com No Deus. meio da cena. Não que caiba ao figurinista ter esse cuidado, né? É o todo mesmo que tem que cuidar disso, mas sabendo, por exemplo, que ela poderia rasgar o figurino, ela poderia manchar o figurino, ela poderia... Então, assim, tudo isso, se vai ser usado, a gente tem que estar preparado, né? E os ensaios a gente só fazia em casa. A gente não fez ensaio na faculdade. Então, assim, é outro piso, é outra perspectiva. Eu não sei se aqui você chegou a jogar bebida na sua cabeça. Não. Jogou? Não pôde jogar bebida na cabeça, Falar. porque ia sujar o chão e etc. E na faculdade a gente tem todo um preparo para receber todos os tipos de... Enfim. O que precisa ser feito. Exatamente. E aí... Foi uma questão, não rasgou nada, né? A peruca não saiu, tranquilo. ficou tudo certinho. Tranquilo. Mas aconteceu esse imprevisto. Sim. E aí, como é que a gente age com relação a isso? A Babi saiu super bem, ótima, maravilhosa, mas é uma questão a se pensar, né? Porque por isso que é importante essa coisa do ensaio. Você chegou a ensaiar em casa com o figurino e a peruca? Sim. Eu também Todas ensaiei. as vezes. Eu também ensaiei em casa com figurino. Esse casaco, ele é oficial figurinos. Sim. Alisei meu cabelo, fiz uma trancinha, uma vibe. Que a Desdémona, ela é bem mocinha, bem angelical. E, coitada, injustiçada. E esse foi a segunda cena. Pode me ouvir. O nosso terceiro exercício de cena no primeiro período foi de Nelson Rodrigues. E aí, eu fiz vestido de noiva. E Babi, como já disse, fez Doroteia. Sim. Em vestido de noiva... Eu fui a Laíde, que é a noiva, e eu contracenei com uma outra atriz da minha sala que fazia a irmã da Laíde, a Lúcia. E aí a gente escolheu colocar as duas vestidas de noiva. Então a Laíde carregava um vestido, eu usei um vestido muito pesado. Nossa senhora, tá parecida, repensando casar. Eu usei um vestido muito pesado e isso me trazia uma sensação muito de, sabe, roupa de festa, assim, eu acho super desconfortável. Eu tenho pânico. Eu gosto de andar de chinelinho, roupa mais confortável, mas eu entendo a necessidade, né, de algumas ocasiões exigirem certos tipos de roupa, né, de vestimenta, exato. E aí, nesse caso, esse figurino da noiva foi, assim, essencial pra eu realmente conseguir trazer esse universo, porque toda vez que eu senti o peso daquela roupa, eu lembrava que eu tava indo casar, né? A cena que eu fiz era a cena de antes do casamento. Então eu lembrava de tudo aquilo. E tem um momento, eu começo a cena sentada, depois eu levanto. Então tudo isso me dá um corpo, me dá uma situação. E a atriz que contracenou comigo, ela usou um vestido mais levinho, mas colocou véu. E isso deu toda uma teatralidade, porque a história basicamente essa cena específica é a Lúcia jogando na cara da Alaide que ela só está se casando hoje porque ela roubou o namorado da irmã. Só que na verdade não era tão namorado assim. Eles estavam vivendo ali um lance, a Lúcia adoeceu e aí a Alaide foi lá e pegou o boy dela. Enfim, Nelson Rodrigues. Foi bem legal também. Foi uma estética bem legal. Vocês vão poder ver nas imagens que a gente vai colocar. E eu fiz Doroteia, eu fiz com a Isabel também, uma amiga de sala nossa. Foi uma questão o figurino, que inclusive eu comprei um vestido no Mercado Livre e ele não chegou a tempo pra poder fazer. A história da Doroteia é basicamente uma moça muito bonita, que é a Doroteia, que faz parte de uma família de mulheres feias. A Isabel fez a Dona Flávia, eu fiz a Doroteia. A ideia é que na cena eu começasse de um jeito e terminasse feia. Então o que a gente fez? A gente produziu máscaras. Eu fiz uma máscara cheia de chagas no rosto, porque elas sempre citam essas chagas.
Então, tinha determinado momento da cena que eu colocava essa máscara. Ficou até meio assustadora, assim, meio... Sim. Enfim, eu fiz de Papel higiênico, molhado, cola, e fiz. Então, assim, ser atriz também é fazer uns DIY, às vezes, sabe? Sim, muito. Saber trabalhar com coisas manuais e ter essa noção. E Tem eu uma fiz noção de artesanato mesmo. Exatamente. Eu fiz outra máscara também, que a dona Flávia usava, grudada com velcro aqui no peito, que em tese seria a filha dela, dentro dela. Tinha essas questões das máscaras. E o figurino, o que aconteceu foi o seguinte: não chegou meu vestido a tempo, eu peguei um vestido que eu já tinha. E foi muito engraçado, porque a Isabel usava um hobby todo florido. E acabou que meu vestido também era todo florido. E acabou que ficou uma estética, a gente até brincou que era uma estética Almodóvar, porque ficou toda assim, uma coisa meio espanhola, sabe? Sim. Mas que no final casou muito. Eu usava um vestido que ele tinha uma certa sensualidade e usava um saltinho. E a Isabel, bem troncha, assim, bem velha, usando aquele hobby, roupas bem de idosa mesmo. Ela tinha muitos colares, né? Muitos colares, uma coisa bem... que destoava claramente, que dava pra perceber que uma era jovem e a outra era idosa. Essa coisa de ser idosa também mudou muito a andada dela, o andar, né? Como sim. ela andava. E pra mim também, e pra eu você ando igual também. troncha. E aí, eu na vida, eu ando toda errada. Eu sou muito, assim, meu andar é mais desleixadão. E aí a Doroteia toda pomposa, né? Uma princesa, sim. uma E aí, enfim, gata. Tive que mudar isso até por conta do salto. O salto já te coloca nessa postura, realmente. né? E vocês também tinham uma maquiagemzinha, uma coisinha, um cabelinho. Sim, sim. Que você tinha. E a máscara, né? E a máscara. A máscara do sempre Covid. presente. Alegria. Num segundo momento nosso de faculdade, a gente se deparou com a nossa primeira montagem. Pra alguns era a primeira da vida e pra outros, né, pra todos a primeira da faculdade. Em um determinado momento ali de preocupação, ensaiando o texto, fazendo exercícios e tudo mais, não se falava sobre o figurino. E aí eu chamei meu professor e falei: eu queria fazer o figurino, posso? E ele falou: pode, mas não faça nada sem falar comigo. E aí eu me botou ali uma pressão, falei: opa, vamos falar com ele sempre. E aí algumas pessoas da turma que também tinham interesse se envolveram, né? A Babi foi uma dessas pessoas. O estudo que a gente já tinha feito até então da peça para poder definir quais seriam essas roupas. Essa se chama Presas, é um texto super novo, é um texto de 2005, né? E como a minha turma ela tem muitas mulheres, ele ficou preso a precisar passar essa realidade, porque a gente estava estudando o realismo, então a gente precisava fazer uma peça realista. Então a gente precisava de um texto que tinha muitas mulheres. E aí a peça se chama Presas, que é sobre um presídio feminino da década de 40, né? Orange is the New Black, Vis-a-vis. Um presídio feminino, católico. As mulheres eram presas por fatos que hoje em dia talvez não sejam tão condenáveis assim. Uma foi presa porque era comunista e aí tava ali lutando, né, por direitos e por causas e pautas muito importantes, que era o personagem da Babi. Uma foi presa porque era prostituta, que era eu. Que alegria. Uma foi presa porque o noivo assaltou uma loja pra roubar uma aliança, porque eles iam casar. Enfim, não era isso, né? Violeta era a aliança que ele roubou? Não sei, roubou alguma coisa no nome dela. Uma foi presa porque o namorado assaltou uma loja e ela tava junto, foi cúmplice, e aí já dá caso mesmo. Mas assim, tinha uns casos que era tipo uma cigana e ela foi presa porque ela era uma cigana. E aí tinha uma outra presa que ela foi presa por adultério, porque, enfim, traiu o marido. Então, assim, eram muitas mulheres presas. Então tinha um padre, tinha freiras, tinha o diretor-geral do presídio e tinha as presas. Tinha uma advogada também. Então, assim, as presas, elas não eram muito pobres. Muito pobres, muito pobres. Tinha uma presa que tinha um pouquinho melhor condição financeira e que subordinava a freira para conseguir coisas melhores, né? Um sabonete melhor, um batom para hidratar os lábios. E elas eram pobres, então as roupas eram bem características no sentido de cor, no sentido de tecido, meio rasgadas, meio desleixada mesmo. Elas tinham idades muito variadas. Tinha uma personagem que estava grávida, então ela teve que se preocupar em ter uma barriga. A gente teve que se preocupar em encontrar um sapato mais adequado para ela. E era uma época muito fria, né? Inclusive na história eles citam que tava nevando e ocorre um acidente
com o bispo, né? Porque aquelas presas, elas estão naquele presídio aguardando pelo indulto, que vai liberar uma delas ali do presídio, né? Que vai soltar uma delas. E aí quem dá esse aval é o bispo. E o bispo, ele viaja de uma cidade até o presídio. E no meio do caminho ele fica preso por causa do gelo, né? Muito gelo na estrada. Então, assim, elas passam frio o tempo todo, porque elas não têm roupa de frio. Algumas têm um cachecolzinho, um chalezinho, uma cobertinha. Mas, assim, elas têm condições precárias até para se alimentar. Então a preocupação foi de roupas, né, que retratassem essa pobreza, mas deixando características muito específicas. Por exemplo, a personagem da Babi. Sim. Né? Ela era uma comunista. Ela foi presa por causa disso. Então ela tinha um cachecol vermelho. Ela tinha um sapato vermelho. Que é uma cor que está associada aí ao comunismo. O vestido dela era completamente de uma cor só, assim, uma cor que você olha e você não define se é cinza, se é bege, se é manchado, se é amarelo, se é sujo, tudo, né? Tudo verde, que é tudo ao mesmo tempo. A atriz que fez a personagem, que era cigana, a gente buscou um vestido pra ela que tivesse uma... Lembra umas blusas modelo ciganinha? Sim. A gente buscou essa vibe também pra roupa dela, né? Ela também colocou o cabelo de trancinha, usava um sapatinho que dava essa característica, né? A minha personagem, ela era a presidiária mais nova, seus 16 anos. Então, busquei um vestido que, por mais que retratasse tudo isso, fosse um vestido de florzinha, alguma coisa assim que trouxesse uma característica, né, angelical pra ela, que por mais que ela fosse uma prostituta, ela não tava ali pra falar sobre quando ela era prostituta. Ela era uma presidiária arrependida que queria viver os mandamentos da igreja dali pra frente, e ela trazia muita essa inocência. Então o cabelo era uma trancinha também, a roupa, a sapatilha também, tentei trazer de uma maneira que ficasse essa linguagem não verbal bem instituída, né? E isso também aconteceu com outras personagens. A gente tinha também uma presidiária que tinha acabado de chegar, né? Sim. Na cadeia. E a primeira cena da peça já é ela chegando e tomando o primeiro banho dela pra colocar a roupa ali, que ela vai ficar ali dentro. Na cena, as freiras que dão o banho nela. Então, as freiras rasgam a roupa dela, puxam o vestido dela com tudo. E a gente ficou matutando, né, pra fazer esse vestido dela sair com facilidade. Porque a gente não queria destruir o figurino. Porque ia ser usado várias vezes. Ia ser usado várias vezes, porque a gente fez mais de uma apresentação. E na mesma apresentação, ele é usado 2 vezes. Porque ela entra e sai da cadeia, né? A história começa com ela entrando e finaliza com ela saindo. Então ela consegue a liberação dela. Olha o spoiler. Ela consegue a liberação dela do presídio ali. A advogada dela, enfim, trabalha muito bem nesse sentido. E ela sai com a roupa que ela entrou. Então, assim, a gente fez o quê? A gente pegou um vestido e a gente abriu todo o vestido na lateral, costurou velcro nele inteiro, ele ficou todo pregadinho por velcro. Quando ela vai tomar o banho, uma freira puxa na frente, a outra freira puxa atrás e arranca esse vestido dela. E ela, por baixo, está com um maiô, né, pra poder tomar esse banho. Tem uma outra cena também de banho, que são todas as presas tomando banho juntas. Aparece só a silhueta, né? Por isso o maiô. E todas elas estão de maiô. Não havia necessidade da gente ficar pelada, nua, exatamente. porque era silhueta, então a gente colocou um maiô bem coladinho no corpo, porque dava essa sensação assistindo da plateia. Não dava pra perceber mesmo que a gente tava com maiô e também não se via o corpo, que não tinha necessidade nenhuma de mostrar. A advogada também, né, ela trazia essa roupa social, mas pensando também na época, dos anos 40. As freiras, bem características, com o hábito, né? O padre, ele usava uma roupa toda preta. Aquele negocinho aqui. Que a gente fez com papel. A gente fez com papel. Uma calça preta, uma camisa social preta. E a clérgima vai estar aparecendo aí na tela pra vocês verem o que é, mas é aquela parte branquinha da gola da roupa do padre. Porque a gente tentou achar no acervo da Cal, não tinha. No acervo da Cal não tinha. Eu passei numa loja, produtos católicos mesmo, de roupa de padre, inclusive, que tem perto da minha casa. E era tipo assim, caríssimo pra comprar. Eu falei, não vou comprar isso, gente. E aí pegamos um papel e fizemos. E ficou super bom, ficou ótimo. Então, pra vocês verem também que a gente consegue adaptar coisas, né? Só a gente trabalhar aí com a nossa criatividade e com o conhecimento que a gente já tem. Sim. Que a gente tem esse conhecimento. E foi grampeado. Eu grampeei com o grampeador da faculdade na blusa dele e deu tudo certo. Tinha também um médico, né? O médico também, ele se vestiu todo, ele vestiu um terno, calça, blazer, gravata, e tinha um chapéu e um óculos e uma maleta. Eu lembro que a gente teve alguns momentos até achar essa maleta, mas deu tudo certo no final. E o diretor-geral do presídio também usava uma calça, uma camisa social com blazer e um sapato.
E foi um trabalho muito legal de ser feito, né? A gente também dividiu em saquinho, né? Sim. Como eram muitas pessoas, muitos personagens, a Cal disponibiliza pra gente um baú pra gente poder guardar todas as coisas da nossa peça. Então a gente guardava todos os objetos de cena e todos os figurinos ali dentro. Então cada personagem tinha uma sacolinha, mais uma vez a sacolinha na nossa vida. E a gente, com o nome de cada personagem, a gente colocava dentro. E teve a atriz que viveu, teve personagem que foi vivido por mais de uma atriz. Era o caso da minha personagem, né? Eu fiz com uma outra colega da minha sala e nós duas, por acaso, conseguimos usar o mesmo figurino porque temos um biotipo bem parecido, altura parecida, peso parecido, o número do sapato, então a gente conseguiu usar o mesmo figurino. A roupa de baixo, né, o maiôzinho da parte da hora do banho ali, que cada uma comprou o seu. E isso a gente teve que comprar, que a gente não tinha, então a gente pesquisou na internet, comprou baratinho, acho que custou R$30, por aí. E a gente comprou e hoje em dia a gente já tem, né? Uma coisa que a gente tem que vai ser usada várias vezes. Cada um ficou com o seu e a gente vai usar provavelmente outras produções assim que a gente precisar. Um detalhe muito importante também sobre essa coisa do figurino é que a minha personagem, ela usa um terço, né? Porque como eu falei, apesar dela ter todo esse histórico na prostituição, ela entrou ali no presídio e foi apresentada todo o catolicismo, toda essa questão da religião, ela se converteu e hoje ela vive pra sair dali, casar e ter uma família e viver uma vida julgada normal, né, naquela época. E aí esse terço, ele é um acessório, né, e em um determinado momento ela passa por uma situação que ela se revolta com Deus e ela tira esse acessório, ela arranca esse terço e joga no padre e ela fica muito revoltada. Então, assim, é um uso do figurino que não tá ali só pra fazer não tava ali só pra ser um visual, né? Ele passa uma mensagem também. É uma mulher temente a Deus, é uma mulher católica, é uma mulher que vive aqueles mandamentos, né, da Bíblia, da igreja, e em determinado momento que ela passa por uma situação que ela se sente completamente abandonada por todos, inclusive por Deus, ela se desfaz daquilo, né? Então, assim, é uma linguagem, é uma comunicação, né? A gente veio falando tanto sobre comunicação e esse momento dela se desfazer do texto, se desfazer de uma parte do figurino dela, é comunicar muito, né, sobre... ela não precisa parar e falar, estou me sentindo abandonada. Exatamente. A partir do momento que ela interage com esse objeto que tá com ela e joga ele fora, né, isso já comunica muita coisa. Sim. Às vezes o que não é dito diz muito mais do que o que é dito. Às vezes a gente tá dizendo uma coisa e tá pensando e fazendo e sentindo outra. Então, é super importante analisar esses detalhes para que a gente não fique só preso ao texto. Porque se a gente se prende só ao texto, a gente perde muita coisa das histórias. Exato. E é o olhar também do figurinista de entender, porque no figurino dela foi opcional. Pra mim, como eu fiz o figurino e eu vivia a personagem, foi opcional pra mim colocar o terço ou não. E eu coloquei. Enquanto figurinista. Enquanto atriz, eu soube usar o que eu tinha, né? Então, assim, essa junção mesmo. Se eu sou a figurinista e a atriz, legal, eu posso usar ao meu favor. Mas se eu não sou, eu vou até o figurinista, se eu sou só figurinista, e falo, pô, né, vamos trabalhar junto nisso aqui, o que você acha que pode me ajudar? E o figurinista também vai até o ator e vai falar, ó, você não acha que isso daqui pode te dar uma ferramenta pra você usar? Por isso que é legal o ator conhecer todo o trabalho do figurinista e o figurinista conhecer todo o trabalho do ator. Que nesse caso, eu diria que seria o quê? Se eu tô trabalhando num projeto, quero saber o roteiro, né? Quero saber o perfil desse personagem, pra eu poder saber como eu vou conduzir a história não falada, que é o visual daquele personagem, daquela peça, daquele momento. E de uma maneira menos superficial, né? Não é só como se passassem uma tabela, uma planilha, a gente precisa de um figurino tal pra cena tal, nananana, e é isso, vai estar em tal lugar e tá frio e essas informações rasas, né? O interessante mesmo é que a gente mergulhe, quando a gente for fazer um figurino, se a gente for trabalhar como figurinista, que a gente mergulhe na história como um todo, porque tudo influencia em algum nível. Então, se a gente pega só as informações mais básicas e superficiais, a gente acaba fazendo um trabalho que é também raso, superficial. Exatamente. E aí, aproveitando esse assunto, a Babi, como eu disse, a personagem dela, que é Maricruz, que é essa comunista, ela usava um cachecol vermelho, né? E tem uma cena que ela briga com uma freira. E na hora de coreografar essa briga, o coreógrafo, que não foi o diretor da peça, foi uma pessoa à parte que foi chamada para coreografar essa briga, ele teve um olhar de perceber que aquele cachecol serviria muito bem para poder conduzir movimentos dentro dessa briga. Então tem um momento que
a freira, ela pega o cachecol, enrola na mão e usa pra enforcar ela. Então, assim, se ela não tivesse esse cachecol, a briga ia acontecer do mesmo jeito. Que ela tem que brigar, tem que brigar. Sim. Mas se ela tem esse cachecol poderia ser qualquer outro objeto da cor vermelha que iria ter essa informação, né, do comunismo e afins. E também porque tem uma parte falada sobre isso, e aí ia fazer sentido o vermelho também, né? Porque o vermelho, às vezes as pessoas perguntam por que de tal coisa. Tava fazendo sentido naquele momento. Mas, assim, o coreógrafo da briga e as atrizes, né, souberam usar de uma coisa que tava ali pra poder fazer jus àquela briga. E, assim, o fato do cachecol vermelho também trazer essa personalidade do comunismo e as duas estarem brigando justamente por esse fato, fala muita coisa sobre esse momento sem precisar ser dito. Apesar de que uma briga, né, já não precisa mesmo dizer muita coisa, que você já tá vendo. Exatamente. Mas, assim, esse fato dela ter pego esse próprio adorno que simboliza o comunismo e enforcado a comunista, fala muita coisa. Então tem muita coisa nas entrelinhas que precisa de um olhar mais sensível, né? Pra que você consiga construir... Ó, até tô arrepiada. Pra você poder construir uma história muito bem contada. Sim, e aí, logo em sequência dessa briga, tem uma cena em que ela tá na solitária, naquela cela única, isolada, enfim, fica lá vários dias e tal, com frio, com fome. E aí, em determinado momento, uma das freiras, que a Thaís interpretava, como é que ela chama? Madre Conceição. Madre Conceição. Ela ia lá em determinado momento. E é também simbólico o fato de que durante a minha briga com a Madre, que não é uma briga, é mais uma conversa, uma discussão ali um pouco conflituosa e tudo mais, eu não estou com o cachecol mais no pescoço. Sim. Eu estou com o cachecol nas mãos. E eu uso ele como objeto de ação física mesmo. Sim. Então, tudo que tá acontecendo ali na cena, de alguma maneira, influencia como eu seguro esse cachecol, como eu mexo nele, e, enfim, tudo mais. E como eu fui enforcada por ele já não tá mais no meu pescoço, isso também diz muita coisa. Então ele acaba virando um objeto cênico para além de um figurino e um adereço que tá só ali pra enfeitar ou comunicar alguma coisa. Sim. Ele ganha mais uma função. Sim. E é muito legal quando a gente consegue fazer esse link, né? Porque a gente vê que o nosso trabalho, ele tá casando uma coisa com a outra. Né? A gente consegue casar o figurino para além de vestir. Porque o que a gente quer que vocês entendam, né, aqui em todas essas, falando das nossas experiências, trazendo a história de tudo isso, é entender que o figurino não é só vestir, é contar uma história. E como eu conto essa história? A partir do quê? Né? Às vezes a gente pode contar a história colocando coisas e também tirando. Então a gente precisa entender todas as entrelinhas, todos os subtextos, que parece muito conflituoso e confuso e complexo, mas não é não. É bem intuitivo e basta-se ter um olhar sensível, né? Deixar a sua criatividade falar mais alto, deixar o seu senso artístico falar mais alto. E a gente que já vai agora pro quarto período, né? Finalizamos agora o terceiro período. Tivemos um exercício de montagem nesse terceiro período. Foi completamente diferente do que a gente viveu em empresas. Completamente. Nada a ver. Outra coisa, outro parâmetro. Que empresas a gente estava estudando justamente realismo e nesse a gente estava estudando não realismo. Exatamente. Então é realmente o oposto. Extremo oposto. E a sugestão da nossa professora foi que a gente fizesse uma comédia, né? Que tivesse bases de clown, que é palhaçaria, e muda. Sem fala. Sem falar. Ó, a gente não falava. Mudinha. Então, assim, a expressão corporal gigantesca. E isso interfere muito no figurino. Completamente. Porque é muito movimento e é movimento grande. Sim. Né? E é expansivo tudo muito demais, tudo muito grande. E trabalhando com palhaçaria, que é ainda mais, que possibilita ainda muito mais... movimentos redondos, movimentos separados. Não é nada... Tipo assim, eu vou pegar essa garrafa aqui e eu não vou pegar essa garrafa e continuar fazendo o que eu tô fazendo. Os movimentos, eles não são ligados. Os movimentos são: vou pegar essa garrafa, eu vou olhar pra você, eu vou olhar pra essa garrafa e agora eu vou beber. Sabe? É tudo muito marcadinho. Sim. Tem o timing, né? O timing da comédia. E também pra gente perceber cada ação e como as coisas são feitas. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente precisava fazer um movimento grande que era marcado, né? E às vezes, sei lá, por exemplo, eu usava um vestido. Então, pra fazer determinados movimentos, eu precisava me adaptar
pra não cair, E o seu vestido era longo, era um vestido até o pé. Sim. E ainda tinha um casaco por cima, um casaco, um blazerzinho, né? Eu tirei. Então não Usei tinha só um no blazerzinho. Pra vocês verem como a gente experimenta as coisas Sim. e depois desiste de algum. É. Eu usava um blazer nos inícios dos ensaios, depois eu falei, eu acho que esse blazer não casa mais. Tirei o blazer e aí ficamos sem blazer. Nesse exercício de montagem, um outro pessoal da turma ficou responsável pelo figurino, mas claramente que todo mundo se envolveu, como eu disse, né? O que é muito importante. Muito legal também, porque a gente optou pelo social, assim. De certa forma, a minha professora, no primeiro momento, pediu para que cada um levasse, escolhesse um personagem e levasse uma proposta de figurino. E aí todo mundo meio que foi no social. Sim. Né? Intuitivamente, assim, ninguém combinou, ninguém nem podia falar sobre É porque o que ia palhaço fazer. tem essa vibe, né? Se a gente parar pra pensar. Sim, tem de essa camisa, né? camisa, Sapato social. sim. E aí a gente levou um pouco nessa Uma vibe. sátira isso, talvez. Né? Realmente. Descobrindo Nossa, coisas. estudando coisas. Depois de estudar, estudando. Que loucura. Galinha séria jamais tira férias. Se você parar pra pensar que, tipo, o sapato social do palhaço e tudo mais, ele é todo colorido, todo grande, todo esquisito, Sim, todo mas ele é bronze. social ainda. Exatamente. Sabe? Ou pode ser que nem o Charlie Chaplin, que usa realmente uma roupa social e a sátira, ela tá na maneira como ele atua e não necessariamente no figurino. Exato. Foi um exercício composto por várias cenas, né? Cenas, Então, esquetes diferentes. Cenas curtas, né? A galera da sala fez dupla, fez trio. Teve trio? Teve trio? Teve trio. Teve trio. A galera da sala fez dupla, fez trio, e aí cenas a partir disso, improvisos no meio. Tinha que casar entre as cenas o figurino dos personagens, né? Tinha que ter um sentido. E esses figurinos tinham que ter um sentido como um todo. Sim. Então, assim, foram 2 trabalhos. Não adiantava eu e a minha dupla escolher um figurino que não fizesse sentido com o todo. Então, porque a gente tinha cenas de todo mundo conjunto também. sim. Que eram as transições de uma cena pra outra. A gente trabalhava junto. Então, se tivesse alguém muito destoando, não ia dar um problema não ia ali. funcionar. Teve gente que não usou tanto o social, mas que funcionou em um lugar muito do clown, da palhaçaria, da comédia, né? E também pra cena que a pessoa ia fazer. Que aí já vem mesmo da palhaçaria. E foi uma sugestão da minha professora que a gente abusasse também do grande, do pequeno, né? E aí, assim, a minha colega de cena, a atriz que contracenou comigo, ela tinha uma calça imensa, um blazer imenso, um sapato maior que o pé dela. O meu também era grande, mas eu ajustei assim no meu corpo, ajustei na cintura, mas as pernas ficaram largas. A gente vai deixar um monte de imagem aí pra vocês verem. O meu tinha uma questão das listras, né? Que eu e a Isabel, que foi a minha dupla, a gente tinha em comum que o blazer dela era cheio de listras e o meu vestido era cheio de listras. Então, e eram tonalidades parecidas. E eram tonalidades parecidas. Sim. E foi muito, assim, aleatório, porque quando a nossa professora pediu pra gente levar alguma coisa que te remetesse a essa cena e tudo mais sobre o figurino, a gente levou, a gente ainda não era dupla, a gente não combinou nada e ela já tinha levado esse blazer e eu levei esse vestido. Então meio que a gente pensou igual nesse sentido. E aí, enfim, casou muito, deu muito certo em relação ao figurino. A gente também pensou nos cabelos, né? Também foi uma questão. Foi uma exigência, na verdade, da nossa professora, né? Que essa indumentária toda... ela deu pitaco em tudo, eu acho ótimo. E uma exigência dela é que a gente não tivesse cabelo no rosto. Sim. Então, assim, não franja de jeito nenhum, cabelo solto de jeito nenhum. A gente teria que usar em todos os momentos o cabelo preso. E quem tinha cabelo curto não podia ter franja. Então a Babi prendeu o cabelo, né? Pra tirar a franja do rosto. Eu fazia uma coisinha um coquinho, Eu não tinha cabelo curto. Eu colocava curto. tic-tac ainda. Sim, pra ficar tudo presinho, né? Eu ainda não tinha um cabelo curto, meu cabelo era aqui no ombro, então eu prendi ele todo pra trás, fiz um rabo de cavalo atrás. E foi muito diferente também, porque no início eu tinha pensado na minha personagem era uma farmacêutica. Eu parti meu cabelo todo no meio e eu prendi ele aqui embaixo, uma coisa bem diferente. E quando ela falou que não queria cabelo no rosto, fiquei triste, botei o cabelo pra trás. Mas eu tenho foto também, eu vou mostrar pra vocês como é que era antes e como que ficou no fim das contas. Até porque também tinha maquiagem, né? Sim. Que não podia borrar, que apesar de a gente não ter tido muita coisa no rosto, mas tinha uma boca que ia atrapalhar. Porque teve um ensaio que eu fiz com o cabelo aqui, que eu terminei com os cabelos todos esgandaiados, porque soltou, porque é muito movimento, é muita expressão. Você terminava a peça assim, parecendo que você tinha feito 3 horas de academia. Na semana da peça eu fiquei esgotada. Eu fiquei esgotada. E então a gente precisava também de um figurino que desse essa mobilidade, né? A roupa larga ajudou muito porque em movimentos muito, muito expansivos você não vai rasgar uma roupa dessa, né? Eu acho que só tinha uma roupa colada, né?
tinham duas personagens que tinham a roupa mais colada. Mas também, dentro dos movimentos que elas iam fazer, uma era mais ginástica, uma vibe mais de ginástica, dentro dos movimentos que ela fazia, casava muito, e a outra fazia movimentos que eram expansivos, mas que o figurino não estava impedindo, então de certa forma casou. Mas a maioria, eu subia em cima da minha colega, a gente rolava no chão, uma loucura. Sim. Isso tudo foi bem colocado, assim, né, dentro desse figurino. E um detalhe, uma curiosidade, assim, que eu não sei nem se eu vou ter foto pra mostrar pra vocês, mas só pra contextualizar. Eu queria usar uma gravata borboleta, de preferência vermelha, ou uma gravata reta vermelha. E aí que a galera, a equipe que ficou responsável pelo figurino, trouxe, né, o figurino que eu falei, poderia ser uma calça bege, mais voltada pro marrom, um sapato marrom ou preto, uma camisa social branca e a gravata. E eu já tinha um jaleco que eu ia usar meu mesmo, né? Que não é um jaleco, é um casaco que eu improvisei, mas enfim. E aí eu lembro que eu peguei essa gravata e eu não gostei dela. Eu falei, não gostei dessa gravata, não vou usar. E a Babi tinha uma gravata vermelha, uma gravata dessa normal, e ela me emprestou a dela, e eu falei, cara, mas eu preciso fazer alguma coisa com essa gravatinha. E aí eu preguei ela atrás da minha calça. Sim. Eu preguei ela atrás, e aí ficou aqui atrás um laço nas minhas costas. Eu acho que eu não vou ter foto, mas se eu tiver, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E deu todo um charme pro figurino, porque é um figurino muito neutro. Eu costurei com uma linha, dei um pontinho assim, e depois eu tirei o pontinho pra devolver o figurino, que a gente usou. Algumas pessoas usaram o figurino da Cal, outras pessoas tinham já o figurino em casa, foi o caso da Babi, né? Da Isabel também, que foi parceira da Babi nessa cena. E, enfim, foi uma proposta completamente diferente, muito interessante. A organização desse figurino já foi diferente do de preso, porque a gente não tinha um baú onde guardar as nossas coisas. Então, cada aluno levou uma mala e aí a gente guardava as nossas coisas dentro. Da cena. Cena por cena, tudo cada da cena cena tinha uma mala. Cada ator ficou responsável pelas coisas da sua cena e pelo seu figurino e tudo, cada um responsável pelo seu, porque a gente não tinha essa disponibilidade dos baús, enfim, por uma organização mesmo da questão ali do currículo ali da matéria, enfim. Uma coisa que a nossa professora sempre falava que era que figurino não se lava. Sim. Né? Isso foi uma coisa muito interessante que hoje, parando pra pensar, eu concordo. E foi nova também, porque ninguém nunca tinha falado. Eu acho até que se lava depois que acaba. Antes e depois, sim, mas durante o processo. Não, porque a gente até chegou a acontecer isso em empresa, da gente levar pra casa, lavar e tudo mais, não sei o quê. Só que isso atrapalha muito, porque aí chega um dia e aí tá todo mundo de figurino e tem um outro que levou o figurino pra lavar. Isso atrapalha o processo, né? Porque aí ele não vai ensaiar com o figurino e todo mundo vai. Então, gente, por isso que é importante o ator ele se envolver com essa parte do figurino, ter um conhecimento, né? Pra ele poder também ter uma noção do que ele tá falando quando ele quiser propor alguma coisa pro figurinista, e pra quando não tiver figurinista ele saber o que ele tá fazendo, né? E pro figurinista também, que não é ator, é importante entender a história, entender de onde vem e conversar ali com o ator que ele vai vestir pra entender as ideias que esse ator tem pra compor o personagem, pra ajudar na criação, e também tudo isso junto com o diretor, enfim, como a gente já vem frisando aqui pra vocês. Eu também fiz, gente, uma peça enquanto diretora e figurinista, que foi Toda Nudez Será Castigada. Fiz com os meus alunos de um projeto social, a gente montou essa peça, apresentamos 2 vezes. E era como se fosse uma apresentação de conclusão, né, do curso com eles. E eu escolhi Nelson porque eu, particularmente, gosto muito de Nelson Rodrigues. Eu acho que tem uma linguagem muito dele, tanto cenicamente falando, tanto como na dramaturgia mesmo. E todo o figurino ele foi feito com peças de bazar, né? Também eu acho que teve alguma coisa que algum ator pegou das suas próprias coisas, mas basicamente ele foi feito com coisas de bazar. Então a gente pegou coisas bem baratinhas, pegamos coisas emprestadas, porque minha avó tem um bazar, por acaso ela tem um bazar, então a gente pegou coisa emprestada, depois devolveu. E a única coisa que a gente mandou fazer, que também foi bem tranquilo, foi um vestido para as 2 genis. Porque o que acontece? Na montagem que a gente fez, era coringado, né? Então, tinham 2 atores que faziam uma mesma personagem. Então, elas precisavam estar cenicamente iguais ali, né? Para que todo mundo identificasse que eram as mesmas pessoas, que era a mesma pessoa, né? Então, no caso, a Geni, né? Que é a prostituta da história. Na história também tinham as tias, então eram personagens bem alegóricas, assim, que
agiam como se fossem uma só personagem, né? Como se fosse um coro, assim, né? Então as tias, elas eram bem características, claro que elas tinham cada uma personalidade, né? Mas elas agiam muito em conjunto. Sabe tia chata? A gente pensou muito nisso na hora de fazer o figurino, em algo bem assim, algo bem de idosa, de velha, hobbies, chinelos, coisas bem assim de ficar em casa, sabe? O Patrício, que era o antagonista, né? A gente pensou num figurino que mostrasse essa veia dele, que é um pouco malandro, aventureiro. E essa coisa do malandro muito nos veio também, óbvio que não tem nada a ver, tá? Mas nos veio muito Agostinho Carrara como referência no sentido de roupa mesmo. Então ele usava uma camisa que já era estampada e um colete por cima que também era estampado. Então isso acho que trouxe essa malandragem pra ele, sabe? Também tinha o padre, uma roupa bem característica de padre. Tinha o médico, uma roupa bem característica de médico. Tinha também uma delegada, que a gente também usou uma roupa bem característica de delegada. E a gente colocou ela bem incisiva e femme fatale também, sabe? Tinha o Serginho, que era um adolescente, né? Que era filho do Herculano, que é o personagem principal. E ele usava suspensório, usava uma roupa bem arrumadinha, um cabelo bem arrumadinho. Ele já era um adolescente, mas ele se comportava como criança, assim. Ele tinha um comportamento bem infantil em vários momentos, né? De uma inocência, talvez. Então a gente quis trazer isso pra linguagem com o figurino. E tinha o Herculano também, que é um dos principais personagens, né? Ele e a Geni. O Herculano usava um terno, porque era muito da época também. Então teve, claro, influência do que a época pedia. A escolha da indumentária do cenário, das cores, eu pensei muito no vermelho. Eu acho que ele representava muita coisa, representava o sangue, porque a Geni, a peça se inicia com a Geni fazendo um flashback da vida dela, né, contando porque ela acabou de morrer. Então tem também todo esse lance do sangue. Tem muita cor vermelha que representa paixão, que representa talvez esse desejo. Então diz muita coisa. E a gente optou, né, por usar bastante as cores vermelho, branco e preto. Então eu também comprei 3 tecidos que eram bem usados. Então a gente usou tecido como telefone, a gente usou tecido como várias coisas. Não só como tecido, ele foi usado também como cobertor e tudo mais, mas ele também foi usado de outras maneiras, um pouco mais criativas e teatrais. Pegada da gente contar pra vocês como é que a gente definiu os figurinos das peças que a gente, né, dirigiu, ou que a gente foi figurinista, ou que a gente deu pitaco como atriz, né, e também contando como é que esse figurino influenciou na nossa criação de personagem enquanto atrizes. Eu trouxe um exercício de análise de peças e construção de figurino com base no que vocês sabem dessa peça, né? Do que eu vou contar pra vocês dessa peça. Como que você vestiria esse personagem? E conforme vocês estão lendo aí, Hamlet é a obra de Shakespeare que ganhou mais destaque. A tragédia é baseada num príncipe que busca vingar a morte de seu pai com uma densa narrativa reflexiva sobre conflitos da família, amores, loucura e sanidade, filosofia, poder, moralidade e todas as circunstâncias da condição humana. E o personagem escolhido dessa peça pra gente poder montar o figurino é o Príncipe Hamlet. Essa peça é ali dos anos 600, acontece na Dinamarca. Então, a partir dessa sinopse, dessa data e desse local, e sabendo qual é o personagem, vocês precisam fazer mais buscas, né, pra poder montar o figurino desse personagem. E a próxima proposta é O Beijo no Asfalto, que é uma peça de Nelson Rodrigues. Como vocês estão vendo aí na descrição, ao presenciar um atropelamento, o bancário Arandir atende ao pedido de um beijo na boca feito pelo sujeito prestes a morrer. O ato é um teste forjado por Amado, um repórter sensacionalista que passa a explorar o beijo entre 2 homens para vender jornal, além de incitar a polícia a investigar uma suposta ligação entre o bancário e o morto. Arandir é envolvido em acusações feitas pelo seu sogro, Aprígio, além de gerar muita dúvida na cabeça de sua mulher, Selminha. A personagem que a gente vai escolher para criar o figurino é a Dália. Dália é a irmã da Selminha e ela vive na casa junto com o Arandir e a Selminha, sua irmã. A peça é da década de 60, se passa no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter que fazer uma busca maior aí por essa personagem. A gente consegue encontrar
peça e também o filme Beijo no Asfalto no YouTube, que a gente pode assistir, entender melhor qual que é o perfil da Dália pra gente poder montar o figurino dela. Próxima peça, essa é um desafio um pouquinho maior, é Os Saltimbancos. É uma peça infantil, tá? Que conta a história de animais. Como vocês estão vendo aí na descrição, a peça narra a história do encontro de 4 animais. Um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que devido a maus tratos fugiram de seus patrões. Juntos, eles decidem formar um grupo musical e rumam à cidade para começar a carreira artística. No caminho, encontram seus antigos donos e, temendo serem novamente escravizados, resolvem enfrentá-los. Os bichos vencem e chegam à conclusão de que, unidos, conseguirão superar todas as dificuldades. É uma peça também brasileira de 1977. Inclusive, eu e a Babi, a gente já fez uma apresentação adaptada de Saltimbancos na faculdade. Não foi na aula de interpretação, por isso que a gente não citou. Foi na aula de música, porque Saltimbancos é um musical. E a gente achou legal levar, porque é bem característico, né? Como eu falei, é uma peça mais infantil, mas atende a todos os públicos, a todos os gostos. Bom, galera, essa foi a nossa 4ª aula. Espero que vocês tenham gostado.